A terra tremeu e ainda está tremendo. Vou fazer um comentário rápido aqui com vocês sobre o grande terremoto em Taiwan, que também foi sentido no Japão, teve tremor no Japão e também na Tailândia. A região que está no Círculo do Fogo do Pacífico ou no Anel do Pacífico, que é a região de maior instabilidade geológica do planeta, com a região com maior atividade sísmica do planeta. No dia de ontem, há 12 horas atrás, um grande terremoto que a priori falaram que era 7,7, depois 7,2 e os registros oficiais registraram que o terremoto foi de 7,4 na escala Richter. Ainda está um pouquinho de desencontro, portais até de Taiwan falam em 7,2, mas os portais internacionais falam em 7,4 graus na escala Richter. E agora, no dia de hoje, alerta de 1 hora atrás, Taiwan espera mais terremotos, né? Não só Taiwan, né? A ilha que está sendo questionada pela China, a China se prepara para invadir Taiwan, mas outros países da região também sentiram o tremor e estão se preparando para outros terremotos. Eu vou colocar na tela agora para vocês imediatamente essa informação. E o primeiro portal é da BBC, como eu falei de portais internacionais, tem a BBC Brasil aqui, que tem internacional, mas eu estou colocando o Brasil. Equipes de resgate correm para socorrer vítimas de terremoto que já eliminou pelo menos 9 em Taiwan. Essa cena aqui parece cena de filme, né? Mesmo o país sendo adaptado, preparado, os prédios, pontes, estruturas, né, físicas estão preparadas para o tremor, mesmo assim, o impacto foi significativo e as cenas são bem assustadoras. Eu mostro para vocês já aqui um outro site que reuniu várias postagens no X, no Twitter. E até onde se sabe, são 9 pessoas, né, que se foram, mais de 800 pessoas ficaram feridas e tem alguns desaparecidos e as buscas estão agora constantes em determinadas regiões de Taiwan. Falavam no começo, no dia de ontem mesmo, falavam em alerta de tsunami, e de fato foi emitido um alerta de tsunami, né, principalmente no Japão, né, teve alerta de tsunami. Eu estou colocando para vocês aqui o Taiwan News, que é um portal lá de Taiwan, mas logo na sequência descartaram o tsunami, né, a chance de ter tsunami. Então foi dado o alerta e depois eles descartaram a possibilidade de realmente ter um tsunami. Mas, como eu falei para vocês, é uma região muito instável, e isso historicamente, do ponto de vista geológico, né, até do ponto de vista histórico, né, todos os dias são tremores, e nos meses, né, em alguns períodos do ano tende a ser maior, mas não há, eu falei período, mas não há como se verificar uma periodicidade, não tem como prever a periodicidade dos terremotos, dos tremores. Na época do terremoto lá da Turquia, eu conversei com vocês sobre isso, inclusive, um geólogo que explodiu aí no mundo, todo mundo compartilhou as informações dele no Twitter, na época ainda era Twitter, ele compartilhou informações semanas antes do terremoto da Turquia, aquele terremoto poderosíssimo. Ele veio a público avisando que poderia ocorrer um grande terremoto ali naquela falha da Turquia, na falha de Anatólia. Ele falou até, inclusive, quantos graus na escala Richter, o impacto do tremor e etc. E, de fato, aconteceu. Apesar desse cientista, desse geólogo, afirmar que é possível prever esses ciclos de grandes terremotos, e essa informação, essa metodologia, perdão, não encontrar amparo na comunidade científica. Lembrando, pessoal, eu não sou geólogo, eu sou geógrafo de formação, formado em geografia e meio ambiente, são as minhas formações. Os geólogos, a comunidade científica, não sustenta essa teoria de que é possível identificar a periodicidade dos maiores terremotos. Na época, o cientista que preveu o terremoto lá da Turquia, na falha de Anatólia, ele disse que pelos movimentos dos astros, análise cósmica, era possível prever. Ele, inclusive, até hoje faz isso, apesar de não ter acertado as outras previsões. Bom, aqui, como eu falei para vocês, está o portal Taiwan News.
E vejam que está aqui 7,2, por isso que eu disse para você, olha, que há uma certa imprecisão de qual o grau do terremoto, se foi 7,4, 7,2. Portais internacionais, inclusive nacionais, falam 7,4, e aqui em Taiwan fala 7,2, mas, ou seja, foi um terremoto de grande impacto, né? Bom, esse terremoto, deixa eu mostrar para vocês aqui, é um portal de Taiwan, e eles mostrando que as equipes estão trabalhando, as prefeituras, equipe de socorro e de resgate, tá? Vou mostrar para vocês agora, e realmente a terra está tremendo, né? Eu vou mostrar para vocês agora aqui um compilado de informações que está no Infowars, falando sobre o terremoto de Taiwan, a quebra, terremoto atinge Taiwan, essa foto aqui emblemática que nós utilizamos na capa, inclusive, tem aqui algumas cenas, deixa eu mostrar para você, só mudar aqui, algumas cenas. O prédio totalmente próximo a desabar, né? E vários edifícios desabando e por aí vai. Bom, tem uma outra informação, outro vídeo aqui, ó. Uma câmera no topo do prédio mostrando o poder do terremoto. Olha isso. Bom, aqui embaixo tem mais outras informações. Bom, acho que você já viu bastante coisas nas redes sociais. Tem um que é bem impactante da ponte, que é esse aqui, ó. Bem forte. E essa a televisão ao vivo. Ou seja, realmente foi um terremoto muito forte, né? Não é considerado um terremoto de destruição total, né? Mas foi um terremoto forte. Depois do alerta de tsunami, como eu falei para vocês, eles mudaram essa previsão. Agora, essa região onde aconteceu o terremoto, Taiwan, está no Círculo do Fogo do Pacífico. Eu vou colocar para vocês uma imagem para ficar mais fácil a explicação, tá? O Círculo do Fogo do Pacífico é uma região, né, que abrange ali quase que totalmente o Oceano Pacífico. Envolve as áreas ali de 4 continentes, basicamente, se a gente der uma olhada aí como eu estou mostrando para vocês. Todos os hemisférios, se a gente olhar aí o norte, sul, leste, oeste, são impactados por essa área, que é a maior área de instabilidade geológica do mundo, que é o Círculo, o Anel do Fogo do Pacífico, né? Anel do Fogo tem esse nome porque é a área com maior registro de vulcões ativos no mundo, é essa região. Não é à toa que tem vulcões ativos, assim, não é do nada, é porque justamente as placas tectônicas que estão presentes ali, a placa do Pacífico, a placa Nazca, a placa norte-americana, a placa sul-americana, a placa de Juan de Fuca, a placa de Cocos, a placa indo-australiana, a placa das Filipinas, estão fazendo movimento convergente, movimento divergente, movimento transformantes, estão fazendo subducção. Bom, essas placas tectônicas estão em constante movimento, e no dia de ontem, vários tremores foram sentidos não só em Taiwan, mas um grande número de terremotos em todo esse Círculo do Fogo do Pacífico, né? 40 mil quilômetros, né, de extensão tem esse anel de fogo, que é o Círculo do Fogo do Pacífico. Essa área de maior intensidade geológica do globo, né? Então, tem mais ou menos ali, só de vulcões adormecidos, tem cerca de 450 vulcões adormecidos. Então, é uma região com muitos vulcões, inclusive vulcões poderosos, o Krakatoa, ali da Indonésia, né? Monte Tambora, e por aí vai, né? Cerca de 27 países estão ali nessa região do Círculo do Fogo do Pacífico, historicamente vem registrando muita atividade sísmica, né? Muitos abalos sísmicos. Então, o terremoto ele acontece por uma falha na placa tectônica. A explicação a grosso modo aqui para vocês: a placa tectônica ela está em constante movimento, não só essas placas, né, que apresentam, devido ao seu encontro, seu afastamento, sua ruptura, sua falha, tremores.
mas todas as placas tectônicas estão em movimento, ou movimento de encontro ou movimento de afastamento, tá? Então, acontece que em algumas regiões, alguns países estão posicionados na borda da placa tectônica, e no movimento dessas placas tectônicas, automaticamente, esses países sentem mais o tremor, devido a esses abalos sísmicos, esses movimentos que geram os abalos sísmicos, né? O Brasil, por exemplo, está posicionado em uma placa tectônica muito estável, e o Brasil está no centro dessa placa tectônica. Diferente de Taiwan, né? Diferente do Japão, diferente da Indonésia, diferente das Filipinas, está justamente nessa região que é um hotspot, que é um ponto quente dos abalos sísmicos. Então você imagina que aqui embaixo está o magma, a placa tectônica se movimentando, então no afastamento ou no encontro de uma placa com outra, o que, do ponto de vista geológico, né, surgiram as cordilheiras, ou no afastamento surgiram as bacias, né, surgiram inclusive os oceanos e por aí vai. As falhas, tem falhas inclusive muito famosas, registradas em filmes, mostrando a falha de San Andrés e por aí vai. São as falhas, é justamente pelo afastamento dessas placas, ou uma fissura nessa placa tectônica, né, e isso pode inclusive fazer surgir um vulcão. Os vulcões, às vezes, surgem no mar, né, devido a uma fissura na placa oceânica e ali na crosta, tá, no leito marinho, e o magma, ele que é um material de alta pressão, material quente de alta pressão, ele sai, né, tem ali a explosão e automaticamente, quando entra em contato com uma superfície mais fria, temperatura mais baixa, ele solidifica, criando então as ilhas, né? Ilhas, arquipélagos e por aí vai. Mas basicamente, para a gente concluir essa questão, não é um fator novo, né? Eu sei, as escrituras nos orientam que no fim dos tempos, né, haveriam sinais no céu, sinais na terra, mas essa é uma região que passa por uma instabilidade geológica constante, tá? Então, apesar de não ter novidade, as pessoas estão muito preocupadas com o 8 de abril, dos sinais, né, e etc. Inclusive, sobre essa especulação, teorias, né, teoria da conspiração e tudo mais, eu fiz um vídeo para vocês sobre as antenas HAARP, a gente discutindo ali, mostrando todos os pontos de vista, inclusive o ponto de vista de um cientista brasileiro, que apresentou um artigo falando que sim, as antenas HAARP podem provocar terremotos, podem provocar tornados, furacões, tufões, né, grandes atividades climáticas e também atividades geológicas, no caso terremotos, falando das antenas HAARP. Não só um cientista brasileiro, mas eu mostrei políticos europeus citando terremotos específicos e como eles foram provocados. Mas, apesar da especulação, essa é uma região que constantemente sofre, e essas nações já se prepararam em termos de estrutura física para suportar esses abalos, né? Bom, a Terra está tremendo, senhoras e senhores. Bom, eu tinha outras informações, mas não vou estender o papo para esse vídeo não ficar muito longo. Mais tarde eu volto trazendo alguns outros apontamentos e comentários para vocês. Não deixe de compartilhar, um grande abraço, tchau, tchau.